vereador, recebe hoje no estúdio da TV Câmara o vereador do PP, Gilberto Vicente. Obrigada pela sua participação aqui mais uma vez, vereador. Eu que agradeço pelo convite. Está sempre aberto aos vereadores aqui, né? Bom, esse é um vereador de manifestações, você pode não acreditar, mas na manifestação do dia 11, aquela grande manifestação que teve em todo o país, com todos os sindicatos participando, ele organizou aqui em Jaú a passeata dos metalúrgicos, é isso? Do sindicato ao qual o senhor pertence, é isso? Olha, não foi tanto dos metalúrgicos. Logicamente que nós convidamos todos os sindicatos, todas as categorias, para a manifestação. Porque todas as centrais se reuniram e pediram para todos os sindicatos se reunirem e fazer uma paralisação, vamos dizer. Uma paralisação em cada cidade. Principalmente aquelas que têm muitas empresas, de pequeno e média e grande empresa. Só que infelizmente a gente às vezes fica triste de olhar a situação que nós temos hoje dentro do país e o pessoal não entender o que nós estamos fazendo, qual é o trabalho que tem que ser feito. Porque não adianta nada você sair para a rua, reivindicar muitas coisas que não interessam às vezes para a própria população. Como nós tivemos uma passeata anteriormente com o pessoal aqui da nossa cidade, reivindicando coisas que não interessam para nós. O que é interessante para nós é a mudança do país, não a mudança de uma cidade. Porque um reclama com o salário do prefeito, que é muito, outro reclama com o salário do vereador, também é demais, mas não é isso que vai interessar. Porque se muda, se abaixa o salário do vereador ou abaixa o salário do prefeito, o que vai mudar perante a nossa sociedade? O que vai mudar perante ao trabalhador hoje que em si, que paga muitos impostos e não pode reclamar aquilo que está pagando? Aí nós chegamos ao ponto. Então, a realidade é diferente. Então, hoje, os empresários hoje pagam-se muitos impostos. Nós pagamos hoje 193 dias num ano pagando os impostos que os próprios governantes nossos recebem esse dinheiro e não mostra aonde está esse dinheiro. Você vê o problema da saúde hoje nossa, como que está? O problema da saúde hoje nossa é precário. Mas nós pagamos nossos impostos. Se esses impostos que a gente paga fossem revertidos em alguma coisa, em benefício para a população, seria ótimo, ninguém tinha que reclamar. Só que a gente fica triste de ver o empresário reclamando hoje que está difícil a sobrevivência deles e eles mesmos não parou a empresa dele para fazer uma manifestação na cidade. Então quer dizer que para ele está bom, está ótimo para ele. Só que no dia que a gente vai reivindicar salário para o trabalhador, eles dizem que estão no vermelho. Eles não estão no vermelho, porque se eles estivessem no vermelho, eles estavam na rua junto comigo. Só que infelizmente não foi feito isso. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Estamos programando para mais uma agora dia 30 de agosto. Com todas as centrais. E eu vou cobrar de todo mundo, para sair para a rua sim. Porque qual a defesa que nós temos hoje para reivindicar alguma coisa? Brigar? Não adianta. O povo tem uma força tão grande que eles não sabem a força que eles têm. Mas só que o pessoal tem que saber que nós temos que reivindicar alguma coisa para nós. Só que tem muita gente que não quer aparecer, não quer mostrar o rosto na rua. Porque tem vergonha. Vergonha do quê? Ou é política, algum político que está no meio dizendo para não fazer. É isso que eles querem. Você conseguiu uma mobilização bacana aqui em Jaú? Olha, eu esperava uma coisa muito melhor daquilo que eu estava esperando. Só que infelizmente não foi aquilo que eu estava esperando. Porque nós fizemos uma demonstração muito grande, uma propaganda muito grande, mostrando a situação do país, mostrando a própria cidade da nossa, a situação nossa hoje, como é que está. O problema da nossa saúde hoje, o problema da nossa educação. Agora, o governo nosso municipal também não vai querer arrumar todas as coisas que a população quer. Não é dessa maneira também. É porque tem coisa que é em nível nacional mesmo. Exatamente, né? Porque a nossa mobilização é nível nacional. É nível nacional. Não tinha nada que misturar a coisa da nossa cidade com o nível nacional.
Só que a própria a manifestação nossa tinha gente que já estava misturando as coisas. Então não podemos fazer isso. O que nós estávamos reclamando? Educação, saúde, menos impostos, que nós estamos pagando muito. E aí neguinho fica viajando de avião aí com o nosso dinheiro. 44 horas semanais. A única coisa que nós colocamos na pauta foi a duplicação da estrada Jaú-Barra Bonita. Que hoje teve muita gente, que hoje chegou a óbito aí nessa estrada, muitas pessoas que perderam a vidas ali, e hoje seria a situação que nós estamos. A única coisa que nós colocamos na pauta. O resto era só nível nacional. Só que teve muita gente que estava junto com a gente, falando outras coisas que não tinha nada que ver que estava dentro da pauta. Esse que é o problema. Então, a gente às vezes fica triste, porque as pessoas misturam muito as coisas. É verdade. Tem que ter foco, né, vereador? Tem que ser um foco, tem que ser aquilo, vamos discutir aquilo, vamos reivindicar aquilo. Nós estamos contentes com a nossa presidenta? Não, não estamos. Não estamos contentes. Nós estamos hoje levando uma vida, praticamente uma vida controlada dentro da tua casa, dentro da minha. Se nós não se controlar dentro da casa da nossa própria família, nós vamos passar necessidade mais lá na frente, pelo que a gente paga. E nós não temos um ganho suficiente para a gente manter aquilo, o custo de vida que nós temos. Porque o custo de vida nosso é muito alto. Principalmente na nossa cidade, as coisas aqui são muito caras dentro da nossa cidade. Cesta básica tão absurda, né? É muito caro. Então, nós temos que tomar uma posição. Hoje o aposentado mesmo. O aposentado hoje, o fator previdenciário, corrói o salário de quem vai aposentar. Hoje o aposentado, se vem 10% de aumento salarial hoje, no salário mínimo, vem 5% de aumento para o aposentado. Por que o aposentado não estava na rua junto com a gente? Se a pauta era a reivindicação do fator previdenciário. Só que todo mundo gosta de ter alguma coisa, mas ninguém gosta de se mexer. Mas não funciona desse jeito. Não funciona. As coisas têm que ser unidas, tem que ser todo mundo unido para você conseguir alguma coisa lá na frente. Muitos políticos aqui em Jaú que viu a nossa manifestação deu risada. Eles gostaram. Olha que manifestação. Mas eles não sabem que às vezes começa um pouco e amanhã pode ter bastante. Então nós não podemos parar. Nós não podemos parar, temos que fazer o máximo possível para nós conseguir alguma coisa. Se nós não começar a se mexer, obrigar ou reivindicar alguma coisa, nós não vamos conseguir nada. Então vai dar o quê? Vai dar chance para os políticos que estão aí continuar roubando. Continuam roubando. Então não é dessa maneira, nós temos que mudar o sistema. E essa história do plebiscito aí, para fazer a reforma política, o senhor é a favor disso daí, não? Olha, eu sinceramente, isso aí é chovendo molhado. Isso é chovendo molhado. Fazer um plebiscito aí é questão de... Você acha que os políticos vão ouvir a população? Ninguém vai ouvir a população. Tem muitas hoje artigos na própria Constituição, hoje mais de 110 artigos, que não é regulamentado. Por que eles vão regulamentar a Constituição, muitos artigos aí? Porque não é interesse deles também. Esse negócio que a presidente está fazendo de plebiscito aí, isso aí é coisa para o povo esquecer aquilo que eles estavam reivindicando. A presidente vai fazer alguma coisa. Vai nada, não vai fazer nada. Isso aí é balela, para mim é balela. Então, para mim não funciona, não. E como é que o senhor acha, na sua opinião, eu estou perguntando isso para o senhor, porque o senhor é um sindicalista, é um cara, uma pessoa acostumada a esse tipo de organização, né, para fazer reivindicação aos patrões. Como é que o senhor acha que que rumo esse movimento, em nível nacional, na sua opinião, deveria tomar para ele atingir exatamente o foco? Porque a gente sabe que o que startou isso daí foi a questão da passagem, mas não foi isso, não é isso. Na verdade, é voz uníssona entre todos os comentaristas políticos que eu ouço, que impostos muito altos e qualidade de vida muito baixa. E corrupção. Essas duas coisas são a base da revolta, desse levante da população. Como é que o senhor acha que deveria ser organizado os movimentos
locais, inclusive aqui em Jaú, para fazer isso chegar lá em Brasília e fazer com que houvesse alguma reversão aí dessa situação, na sua opinião? O senhor que é um cara da área. Bom, veja bem, para você conseguir, vamos supor, um aumento salarial numa categoria, quando você senta numa mesa de negociação, você não consegue a pauta de reivindicação junto à categoria reivindicar ou conseguir aquela porcentagem de aumento salarial para a categoria. Você não consegue dentro de uma mesa de negociação. Nunca consegue, né? Dificilmente. Para você conseguir algumas cláusulas sociais dentro dessa categoria que você tem direito, além da parte econômica, você também, muitas vezes, você não consegue de colocar uma cláusula social dentro do seu acordo coletivo que beneficia o trabalhador e não vai beneficiar, logicamente, o empresário, você não vai conseguir. Dificilmente você vai conseguir. Porque você existe o seu sindicato do trabalhador, existe o sindicato patronal. Desculpa. Então o que acontece? Qual seria a atitude do sindicalista hoje, junto com a Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, perante a nossa categoria? Fazer greve. Esse seria o ponto estratégico para nós conseguir alguma coisa, aquilo que a gente estamos reivindicando. Então essa pergunta que você está falando, eu vou chegar lá no fim. Bom, vamos fazer greve. Quais setores que nós temos que fazer greve? Vamos escolher as cidades que nós vamos fazer a paralisação. Seria o setor onde tem muito mais indústrias, com muito mais funcionário, para nós paralisar aquelas empresas, dos empresários maiores que nós estamos dentro do nosso país. Seria São Paulo, Sertãozinho, grandes empresas multinacionais que nós temos dentro do nosso país, vamos paralisar. Jundiaí, que é uma cidade industrializada, Campinas, Piracicaba, são cidades industrializadas com muitas empresas. Você pega hoje, Piracicaba tem 25 mil metalúrgicos, você pega Sertãozinho, você tem 40 mil metalúrgicos. São as empresas principais. Então nós vamos paralisar aquelas empresas. E Jaú não, porque as empresas em Jaú tem de média para pequenas empresas, não tem uma empresa de porte grande, infelizmente. Então essas empresas que nós vamos paralisar. Como eu sou convocado para isso, então eu vou paralisar empresas de Sertãozinho, como eu já fui. Não demorou 3 horas, nós tinha fechado o acordo com os empresários. Aonde vem essa pergunta que você vem me falar? As centrais se reuniram e tiveram uma proposta junto à presidente da República. O que ela fez? Ela virou as costas e não atendeu as centrais. O que nós fizemos? Vamos paralisar o país. Mas as grandes cidades de porte grande ou porte médio, porque hoje você pode pôr uma cidade de Jaú com 160 mil habitantes, vamos dizer que Jaú paralisasse. Não precisava sair na rua. Todo mundo ficava em casa, como aconteceu em São Paulo. Todo mundo colocaram nas notícias que a passeata das centrais teve um fator negativo. Mentira. Só que eles não mostraram que muitas empresas, ninguém foi trabalhar. Ficaram tudo dentro de casa. Só que eles não contam a verdade. Então, como eu pedi aqui em Jaú, não precisaria ir andar para a rua. Fique em casa. Não paga seus impostos. Você vai pegar seu olerite de luz, você também não paga. Vamos paralisar o país. Você tem que paralisar o país para ela entender que tem certas coisas que tem que ser mudado. Como que nós vamos fazer para ela mudar alguma coisa? Todo o povo tem que se unir e paralisar. É isso que é importante para nós. É paralisação da cidade. Paralisar Jaú, paralisar Campinas, paralisar Jundiaí, paralisar Piracicaba. Como que vai ficar o estado de São Paulo? O estado de São Paulo é que comanda o nosso país todo. Esse que é o problema. Se o estado de São Paulo parar, eu vou dizer uma coisa para você. O nosso país já é falido. Vai falir mais ainda.
Não precisa tanto, é um dia só. Só para um dia. Para você você vai ver o que vai acontecer. Eu acho que na hora que ela vê que a situação está difícil, então ela vai sentar com as centrais e vai entender a nossa reivindicação. Porque ela está fazendo o que ela quer. E os políticos, tem muitos que estão do lado dela. É a mesma coisa que hoje eu sou vereador aqui dentro da nossa cidade. Eu tenho o meu prefeito. Se eu for todas as coisas concordar com o meu prefeito, o que eu estou fazendo aí? Tem coisa que eu tenho que concordar com o prefeito. Se tem que defender ele, que ele está trabalhando corretamente, eu vou defender ele. Se ele está trabalhando errado, eu vou contra ele. Por que eu vou a favor dele se ele está trabalhando errado? Então, é isso que tem que ser feito. É isso que nós temos que fazer. Se nós não fazer isso, não adianta. Nós vamos sofrer, porque hoje toda dona de casa vai no supermercado, 50% ou não 50% não, 40% de toda a mercadoria que tem para você consumir dentro do supermercado, você está pagando 40% de imposto dela. E onde vai esse dinheiro? É muita grana, né, vereador? É muito dinheiro. É muito dinheiro por uma coisa que a gente não está vendo onde vai indo. Se a saúde nossa fosse perfeita, se a educação nossa fosse perfeita, ótimo, vale a pena você pagar. Você vê, nessa manifestação já estavam pensando em aumentar o pedágio. Só que viu que a coisa estava engrossando, eles voltaram atrás. Seguraram. Mudaram o contrato. Mudaram o contrato. Quer dizer que as coisas não tá do jeito que eles querem. Então o povo começou a acordar agora, então tem que continuar. Beleza. A minha opinião é essa. É um anarquista. Falar em saúde, essas coisas todas, doutor Segura assumindo agora aí a chefia do pronto-socorro de saúde, o senhor acha que tem condições de melhorar ali? Eu acho sim que tem, sim. Eu acho que tem uma condição muito boa, porque é uma pessoa séria, é um ótimo profissional, conhece a área. Inclusive eu queria falar sobre a saúde. Semana passada, até eu estava assistindo na minha casa a esse programa do Amarildo. Ele estava falando do pronto-socorro. Até teve uma agressão no pronto-socorro esse tempo atrás ali. E ele estava falando que onde estavam os vereadores que não fiscalizam. Não. Ele falou uma coisa que não sabe nem o que ele está falando. Porque antes dele falar, eu já estava fiscalizando. Aconteceu um fato dentro da Santa Casa que chamou minha atenção. Porque antigamente, no começo de janeiro, quando o prefeito tomou a posse, nós tomamos a posse, ele cortou os gastos da Santa Casa. Ele rompeu o contrato com a Santa Casa. E todo mundo maiou o prefeito. Todo mundo falou do prefeito. Inclusive eu não falei porque eu sabia qual seria o planejamento dele. Então o que aconteceu? Ele levou uns tempos, porque logicamente que a prefeitura, ele entrou na prefeitura com o caixa praticamente estourado. Hoje, que está melhorando a situação, ele vem e assina o contrato novamente com a Santa Casa. Ele pagava acho que 640 mensais. Hoje ele passou para 825 mil mensais, equivalente a 9 milhões 990 mil por ano. 10 milhões. Quase 10 milhões num ano. Veja bem, é muito dinheiro. Por um atendimento péssimo. Porque o prefeito, antes de assinar o contrato, que ele rompeu o contrato, o atendimento da Santa Casa era de um jeito. Hoje, o prefeito assinou um contrato com a Santa Casa, o atendimento está pior. Então não era o problema de valores. Não é problema de valores. Porque pela informação que eu tive, pela investigação que eu tive lá dentro, no dia do jogo, eu estou investigando ainda, no dia do jogo, estavam lá, muita gente no pronto-socorro, com 3 profissionais atendendo. 2 assistindo o jogo e 1 atendendo. Nossa, isso é gravíssimo. Não, isso aí eu quero confirmar. Isso foi pessoas que me passaram para mim.
E eu quero me confirmar isso se é verdade. Ixi, mas como é que você vai confirmar isso? Não, eu não sei. Tem câmera lá? Eu estou investigando. Não tem câmera lá? Mas tinha gente que estava lá. E depois do jogo, dois ficou dormindo e um atendendo. E quer dizer que uma pessoa dessa não tem responsabilidade e não sabe o valor que tem uma vida humana. Então ele não pode ser profissional na área. Porque se eles são pagos para fazer plantão, ele tem que atender todo mundo lá dentro. Eu não estou confirmando, mas eu tenho informações disso. E eu estou investigando ver se é verdade. Então quer dizer que eu acho, como prefeito hoje, todo mundo falou mal do prefeito por causa do contrato, quer dizer, falar do prefeito é fácil, vai falar do atendimento da Santa Casa. As pessoas que comandam a Santa Casa que tem que responder pelo que está acontecendo lá. Porque o ser humano não é animal nenhum, ele tem que ser respeitado lá dentro. É verdade. Então é isso que eu tenho que falar. Então hoje eu fiquei até contente de saber que o Dr. Segura vai ser administrador do pronto-socorro. Eu acho que vai ser ótimo para nós, vai ser ótimo para a população. Então eu acho que ele tem todo respeito nosso para isso. É uma pessoa espetacular e é um ótimo profissional e sabe o que faz. Que ótimo, então. Nosso tempo está terminando, eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais, vereador. A gente separou um monte de coisa para falar aqui, mas ele fala mais que o homem da cobra. Aí não dá tempo de falar sobre todos os assuntos. Mas eu só queria... Mas eu gostei da sua explanação a respeito dessa questão da mobilização, né? É um sindicalista, ele tem propriedade para falar. Nossa. E gostei da sua visão também, né, em nível nacional. Acho que as coisas têm que ser em nível nacional mesmo. Não, eu agradeço você ter me convidado novamente. A única coisa que eu queria deixar final aqui, que eu torço muito para que a nossa cidade cresça. Eu torço muito para que a nossa cidade industrialize. Eu torço muito que o prefeito, já conversei com ele sobre isso, para que ele consiga trazer empresas para a nossa cidade. Isso que já está precisando. Empresas, renda. Dá uma diversificada também, né? Exatamente. Nós precisamos de concorrência de emprego. Só que infelizmente nós não temos. Então a minha palavra final é a seguinte, que dá um voto de confiança ao nosso prefeito, que é uma pessoa que está, na minha opinião, pelo que ele está trabalhando, ele tem plano de governo, entendeu? Só que hoje muitas pessoas estão às vezes se machucando por causa disso. Mas para você conseguir alguma coisa, você tem que ferir alguém. Entendeu? Tem que ser ferido alguém. Mas ele tem um plano muito bom e eu torço muito por ele. E espero que, se ele trabalhar corretamente, eu vou elogiá-lo. Se ele não trabalhar, eu estou aqui para descer o cacete nele. Então é isso que eu... Esse é o seu recado final? Esse é o meu recado, sim. Ai, meu Deus do céu. Não, tá ótimo. é o correto. Não, tá certo. Nós temos que Esse espaço é dos vereadores, eles podem falar o que eles quiserem, eles arcam com as consequências depois. Vereador Gilberto Vicente, do PP, muito obrigado pela sua presença e a gente agradece mais uma vez a sua audiência.